Oi, gente, bom dia. Bom dia a todos. Depois de um tempinho sem fazer live, estou de volta. Vamos falar um pouquinho aqui sobre os vales, sobre as obscuridades da alma que a gente passa por elas no dia a dia. Aquelas coisas ruins que todos nós às vezes ignoramos enfrentar. E são realidades que nos impactam do dia a dia. Muitas das vezes a gente só começa a buscar ajuda quando as crises elas sobressaem as nossas emoções. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque os vales são realidades, né, gente? São as obscuridades da alma que ocorrem em nossas vidas. Quem nunca passou por um vale ou ignora esses vales, né, vai acumulando com um processo cumulativo, um dia eles vêm igual uma represa quando arrebenta, né, destruindo tudo em nossas vidas. A gente tem que tomar muito cuidado com esses vales e a gente não pode ignorar a nossa saúde mental em relação a isso, porque são realidades em nossas vidas. Não podemos ignorar. Mas como enfrentar esses vales, que são as obscuridades da alma, que vêm para a nossa vida com ansiedades, pequenas depressões? A gente tem que entender muitas coisas, porque há um processo muito real na vida das pessoas. Bom dia, Regiane, tudo bem, minha querida? Deus abençoa. Há um processo real na vida das pessoas que nós somos muito ignorantes. Não no sentido de um termo pejorativo, né? Nós somos ignorantes porque ignoramos muitas realidades. Não só ignoramos realidades em nossas vidas, mas ignoramos também os sintomas e a questão da saúde mental. Nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espíritos. Nós somos espírito, no sentido único do ser, e ignoramos essa verdade, e às vezes queremos ser só corpo, ignoramos até a alma, ignoramos nosso psicológico, ignoramos nossa mentalidade em função de realizar situações. Bom dia, Rosiane Borges. E isso às vezes traz questões ruins em nossas vidas que geram ansiedade. A ansiedade também é algo muito ignorado, aquilo que a gente anseia, tanto pelo passado, tanto pelo presente, quanto futuro. A ansiedade ela tem três naturezas. Ela é do passado, ela é do presente e ela também é do futuro. Ela nos tira muito a realidade daquilo que somos no presente. A ansiedade é excesso de situações não resolvidas do passado, que a gente quer resolver, e impossível resolver. A ansiedade é excesso de situações do presente que a gente quer resolver e muitas das vezes não consegue, porque depende de muitas outras situações e fatores. E a ansiedade, ela é um excesso de futuro, que a gente quer trazer o futuro para o presente, que a gente anseia algumas questões e isso traz incômodos. Amém, Márcia, Deus abençoe. Nós estamos aqui hoje para falar sobre essa situação porque eu estou passando mais uma vez por vales. Os vales de nossas vidas, eles são essenciais. Eu estou um pouco afastado do TikTok, fazer lives, fazer vídeos sobre as questões espirituais, porque eu estou lidando com um vale obscuro da alma. Veio sobre uma crise de ansiedade e depressão e eu busquei tratamento. Eu busquei tratamento porque a gente precisa do meio. Não é só buscar Jesus. Bom dia a todos que estão presentes, que Deus abençoe. Orações, jejuns, buscas, intercessões fazem parte e nós também temos que usar o meio, porque Deus fez o meio, Deus fez a ciência e Ele usa o meio para nos dar seus milagres. Porque milagre não é só você estar aqui da noite para o dia e uma coisa acontece de forma sobrenatural e ótimo, aconteceu uma cura. Acontece, mas nem todas as vezes os milagres são assim. Os milagres a gente tem que correr atrás, envolve um tempo. Eu sempre falo que nós temos 3 tempos. A gente tem que pensar,
A gente não pode dar ênfase às nossas ignorâncias, a gente tem que pensar, a gente tem que parar com a preguiça mental, com a procrastinação intelectual e parar de pensar que as coisas caem do céu de forma automática como um pozinho mágico. Bom dia, caixinhos, Deus abençoe. E entender que nós precisamos dar respostas corretas para aquilo que somos estruturalmente. Nós temos 3 tempos. O tempo de vida, que é esse tempo que a gente tem, é a única chance que a gente tem. É um tempo, ele é lento, ele às vezes passa imperceptível, mas ele é poderoso, não volta mais. E a gente tem que aproveitar e meditar sobre o nosso tempo de vida, porque ele é fundamental. Fundamental, é o único tempo que a gente tem, a gente não pode ignorá-lo, ele é precioso, ele é uma relíquia rara em nossas vidas. Thalita Ventura, bom dia, Deus abençoa. Obrigado, Rejane, pela rosa, Deus abençoa. Nós precisamos entender o nosso tempo de vida. São 3 tempos que a gente tem: o tempo das construções espirituais. É nesse tempo que ocorrem milagres, é nesse tempo que ocorrem as mudanças, o caminho da santidade, é fundamental a gente entender isso, que a gente tem que estar no caminho da santidade, que é o caminho da separação. Existem níveis e graus de santidade, conforme você busca, usando seu tempo de vida, você vai caminhando, melhorando, cada dia que passa sendo um ser separado. Íntima Joias, que Deus abençoa. Deus abençoe, obrigado. Pois é, eu estava passando por um vale, estou aqui explicando como a gente enfrenta os vales, né? Primeiramente, a gente não pode ignorar o nosso tempo. A gente tem 3 tempos, né? O tempo de vida, o tempo cronológico, porque esse a gente não vence. O tempo cronológico, ele sempre existiu, ele vai existir, várias gerações vai passar por ele. Você, por exemplo, não é diferente disso. Nós não somos diferentes disso, nós precisamos entender que o tempo cronológico não é nosso, é tempo de Deus. Nós temos os tempos das construções espirituais, é onde a gente vai agir conforme as nossas santidades para vencer os obstáculos. E o tempo de vida. Para a gente vencer uma ansiedade, a gente tem que entender 2 tempos: nosso tempo de vida e o tempo das construções espirituais, e o enfrentamento, porque nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espírito. A gente não pode ignorar o corpo e a bioquímica do corpo, porque o mundo jaz o maligno, e as coisas do mundo, o que a gente vê, o que a gente ouve, o excesso de informações, tanto informações verdadeiras quanto informações falsas, precisam ser filtradas. A gente não pode acreditar em qualquer tipo de informação que o mundo traz, ou a gente ver tragédias igual a gente está acostumado a ver e sentir compaixão, empatia e tentar ter resolutividade para aquilo, porque é do ser humano essa situação. E a gente tem que entender, na hora que ocorrem essas situações, esse excesso, essas enxurradas de informações que a gente tem, que a gente vê, que a gente ouve, que nos traz depressões e ansiedades, a gente precisa entender que o corpo sofre, a carne sofre. E a bioquímica, porque por causa da alma, nossa alma é incompleta, nosso corpo, melhor dizendo, a gente é apenas corpo, alma e espírito particular, mas estamos desligados daquilo que é celestial. Então, o que vai acontecer? As confusões nos traz, muitas das vezes, alguns desconfortos, e esses desconfortos, quando a gente não tem respostas, num processo cumulativo, traz os vales. E muitas pessoas sofrem com ansiedades, depressões, e isso passa a ser estrutural em nossas vidas e a gente não pode ignorar. Automaticamente chega um ponto que a gente surta. Quem nunca surtou na vida consigo próprio, com os outros ou com situações, porque a gente quer respostas imediatistas das nossas ansiedades nervosas e não conseguimos ter. E não vamos ter respostas de tudo nessa vida. Aí vem os vales de nossa alma,
Porque nós fomos criados e nós temos, desde petitiquinho, aquela programação familiar, estrutural, aquela programação cultural que muitas das vezes é errada. Entende? Papai e mamãe ensinou dentro daquilo que eles conheciam, e muitas das vezes os ensinamentos deles não são verdadeiros, que quando a gente começa a enfrentar a real verdade do mundo, a gente tem impactos, porque o estrutural não nos foi ensinado. Por isso que eu falo que nós todos somos ignorantes, nós somos seres incompletos. Desde que Adão e Eva, no pecado original, comeu a fruta ali do conhecimento do bem e do mal, nós não temos estruturas para termos o conhecimento do bem e do mal, porque somos carne. Oi, Lari, bom dia. E nós não temos as ligações espirituais. Ali nós fomos desvinculados. E hoje nós somos seres incompletos. Jesus Cristo veio e nos mostrou o caminho e nos deu a esperança de um dia sermos seres completos, celestiais, em uma nova terra, em um novo céu. Mas a gente tem ainda a lei da carne. Temos que morrer. Bom dia, Marlúcia Muniz, Deus abençoa. Temos que passar pela morte. A carne é corrupta, a carne é morte, mas a gente tem que dar ênfase àquilo que é espiritual. E por causa dessa questão da carne, por sermos incompletos, a gente sofre. Porque a gente quer respostas imediatas. Muitas coisas erradas que nossos pais passam para nós, Regiane. E isso traz impacto no futuro. A maioria dos nossos vales são de coisas erradas que nos passaram. É uma estrutura educacional, mas a gente precisa de ter respostas. Para a carne, a gente precisa de ter respostas. Primeira base. Primeiro que a gente tem que entender que nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. Não podemos ignorar isso. Porque uma coisa é a gente ouvir e outra coisa é a gente vivenciar e viver essas palavras. Nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. Muitas das vezes a gente chega próximo a um rio para tomar ali um banho, para nos refrescar, mas não entendemos a questão de si em como o rio ele venha nos levantar, nos lavar, nos purificar. As palavras têm um fundamento, elas são essenciais e a gente tem que estar ali todos os dias, porque o refrescar é só aquele momento ali, depois você precisa de mais. Da mesma forma são essas palavras. A gente todos os dias tem que estar dando respostas, a gente tem que se alimentar do pão que vem do céu. Como a gente faz o alimento diário para manter o físico, senão a gente adoece. A gente bebe a água para matar a sede, senão a gente morre. Para manter esse corpo físico, também precisamos ter diariamente o alimento espiritual para nos saciar em questão de alma, em questão de espírito, porque somos muito deficientes. Muito deficientes. A carne é fraca, isso é fato. Ela é fraca porque ela é corrupta e está submissa a tudo. E muitas das vezes as situações que ocorrem em nossas vidas trazem essas depressões e angústias, tristezas profundas, mas a gente tem que dar resposta, a gente tem que entender, somos corpo, alma e espírito. A alma precisa de respostas, o espírito precisa de busca e alimento diário, e a única fonte que a gente tem é a Bíblia, as orações e os jejuns. O jejum é fundamental para que a gente venha entender que somos carne. E jejum é a única forma de mostrar para a carne que a gente tem um espírito e que as nossas forças vêm do céu. Nós não temos forças para vencer. Um dia seremos glorificados, mas enquanto isso a gente tem que controlar nossa ansiedade nervosa. Nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. Precisamos de alimento para os três todos os dias. Tem que ter esse entendimento, tem que dar resposta diária. E os enfrentamentos. Além de sermos corpo, alma e espírito, temos o tempo de vida, o cronológico e o espiritual. A gente tem que controlar nossa ansiedade nervosa. Estou terminando de passar por um vale,
né? Graças a Deus, as orações, as intercessões, no tempo espiritual, foi curto essa vez, por apenas uns 15 dias de vales, né? De posso falar assim, uma crise de ansiedade e depressão momentânea. Busquei ajuda psicológica, psiquiátrica, tomei medicação, não é vergonha tomar a medicação, eu não tenho vergonha de falar isso para vocês. Melhorou na questão estrutural carne, hoje eu estou sentindo melhor. A gente não pode ignorar que somos carne. Muitas pessoas estão achando que é só buscar a Deus e ignorar a carne. Não, nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espírito. Precisamos de respostas e cura para as 3 bases para a gente ter um equilíbrio, porque a gente não pode ignorar que somos carne. E eu estou aqui para aconselhar vocês. Não é vergonha buscar ajuda psicológica, psiquiátrica. Eu não tenho vergonha. Eu trabalho na saúde e a minha área é uma das 3 mais difíceis de se trabalhar. É uma das 3 áreas que mais gera transtornos psicológicos e emocionais nas pessoas. Eu já tenho quase 30 anos na área de saúde. As 3 principais áreas que mais gera transtornos são as áreas que trabalha com pessoas. Uma das principais que mais gera transtornos, se não for meu engano, em primeiro lugar estão os presídios, para quem trabalha. Em segundo lugar, se não for meu engano, são os aeroportos. E em terceiro lugar, os hospitais. Deus abençoe, obrigado. Viu? Deus abençoe. Obrigado, Caixinhas. Obrigado aí pelo coqueiro, pela praia aí. Bonitinho. Gente, trabalhar nessas áreas precisa de dom, precisa de conhecimento. Eu fiquei afastado por um período, estou afastado por um período. Fundamental estar afastado. Ainda bem que tem a ciência, que tem os direitos, né? E nesses períodos eu vou falar para vocês, eu fiquei em oração, eu fiquei em jejum. Bom dia Karina Flor, bom dia Sirlene Salles, bom dia Fernando. Graças a Deus, estou aqui enfrentando alguns vales, explicando para as pessoas que nós não podemos ignorar os vales, tanto corpo, alma, espírito e os tempos, né? Eu peguei meu tempo de vida, meditei muito, usei a química para voltar a bioquímica do meu corpo equilibrada. Deus usa os meios, Deus usa a ciência, eu sempre falo isso para as pessoas. Bom dia Marta Nunes, bom dia Marcos Freitas, que Deus abençoe. Eu sempre falo para as pessoas, não ignore. Uma coisa que eu faço é não ignorar que eu sou corpo, que eu sou alma e que eu sou espírito. Eu preciso de estar em equilíbrio nessas três esferas. Espiritualmente eu busco a Deus, não ignoro, porque eu sei que existe o tempo das construções espirituais, mesmo sentindo na carne os espinhos. A gente não pode. Antônio Carlos não é fácil, é uma das 3 áreas mais difíceis de se trabalhar. Precisa de ter dom. Para quem quiser entender um pouco sobre isso, tem muitas séries aí, né, que mostra como é que é o trabalho da área de saúde. Eu estou vendo uma, chama Chicago Med, aconselho. Hoje é muito fácil. Vocês vão entender um pouco o que é a vida dos profissionais da área de saúde. O que a gente enfrenta, o que a gente passa. Por mais que a gente dê respostas, a nossa alma, a gente não deixa de ver, a gente não deixa de ouvir, a gente não deixa de sentir. Que a gente tem empatia, a gente tem compaixão, a gente tem amor ao próximo. Uma hora vai acumulando, chega um ponto que a gente surta inconscientemente. Igual eu tive uma crise de ansiedade e depressão, veio a bioquímica do corpo e simplesmente caiu tudo, desmoronou tudo. Aí eu usei o espiritual, busquei, forças que vêm do céu, usei os meios da bioquímica. Tomo medicação, ainda estou tomando medicação. E comecei a dar respostas para minha alma. Respostas do futuro, respostas a mim. Respostas daquilo que é estrutural. Um conjunto de voltar ao equilíbrio do corpo, da alma e do espírito. Espiritualmente não deixei, não ignoro. Louvar,
cantar mesmo não sentindo vontade, orar, buscar, ler mesmo não sentindo vontade. É nessa hora que o nível de santidade é fundamental, estar separado. Quando a gente consegue vencer um vale, portas em nossas vidas são abertas. E você conseguiu vencer um degrau daquilo que é chamado caminhada da vida para a eternidade. Força, gente, a maior força vem do céu, não é nossa. Aí a gente tem que utilizar paciência, tolerância, controlar a ansiedade nervosa. Eu falo para vocês, quando a gente consegue vencer, passar por um vale, a gente tem crescimentos sobrenaturais. E é nessa hora que a gente precisa ter uma coisa fundamental: inteligência, sabedoria, que é o saber usar as inteligências para o bem, paciência. As forças não são nossas, porque a gente não tem força. As forças vêm do céu. A gente tem que ter persistência. A gente tem que persistir. Aí me lembrei daquela frase que Deus fala: orai sem cessar. A gente tem que orar sem cessar sempre. O que é orar sem cessar? É orar sem parar? Não. Orar sem cessar é você não desistir. Persistir. Até que as respostas venham. A gente tem que ter paciência. Primeira questão, presta atenção, Karina Flor, a gente precisa de ajuda. Dependendo da situação, a gente precisa de ajuda. Nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito, não podemos ignorar. A gente precisa da ajuda do meio, a gente precisa da ajuda tanto das análises psicológicas quanto psiquiátricas. Mas é as condições, a minha questão financeira. Gente, a gente precisa ter equilíbrio financeiro. Eu não sou rico, eu ando a pé, eu tenho uma vida simples, eu visto coisas simples, eu como coisas simples, eu não sou de esbanjar. Mas eu tenho a minha reserva, que é pouco, mas numa hora dessa ajuda. Eu não tenho plano de saúde, precisei de um psiquiatra, fui lá, consegui pagar. Hoje em dia tem muitas clínicas populares. Paguei um psiquiatra de um dia para o outro, que a crise veio, eu reconheci a crise, porque eu estava realmente para baixo, né? O humor totalmente oscilativo. Como é que a gente reconhece uma crise de ansiedade? A gente, existe vários aspectos, eu vou dar uma dica aqui, mas isso aqui não quer dizer que é regra, existe vários aspectos, depende de cada organismo. Ou a gente se aprofunda em trabalho ou a gente procrastina, no famoso fica preguiçoso. Ou a gente fica extremamente elétrico ou preguiçoso. Tem mais situações, ou a gente come muito ou a gente perde o apetite. É relativo, depende de cada organismo. Ou você começa a simplesmente chorar sem parar, ou você começa a brigar com todo mundo. Crises de ansiedade têm aspectos diferenciados dependendo de cada organismo, de cada pessoa, de cada programação. Isso é fato. Ou você fica muito paciencioso, ou você perde totalmente a paciência. O que aconteceu comigo? Eu comecei a perceber perda de apetite, ou é automático. Eu não quis mais, eu não estava sentindo vontade de comer, veio a anorexia nervosa, não dava fome, eu olhava para a comida, eu sentia meu estômago, aqueles ruídos hidroaéreos que dá no estômago, que chama ruídos hidroaéreos no estômago, de estômago vazio, eu olhava para a comida, mas eu não tinha vontade de comer. As pessoas à minha volta, eu começava a surtar com elas, brigar com elas, não no sentido ignorante. Entende? E comecei a procrastinar, sem ter vontade de trabalhar. Eu ia trabalhar na marra, e aí comecei a ter alguns sintomas de lágrimas, de choro. Eu falei, não, tá certo, isso é bioquímico. Não tem nada com a alma, não tem nada com o espírito. É bioquímica, é meu corpo que deu o sinal que não vai bem. Busquei,
Fui ali, consegui uma consulta psiquiátrica de um dia para o outro, conversei com a psiquiatra, ela me passou a medicação e falou, você vai ter que afastar, a gente tem que ter paciência, olha o tempo das construções, tem que prestar bastante atenção, viu, Lídia? Hoje estou aqui dando um testemunho de uma situação que pode ajudar muitas pessoas. A gente precisa da ajuda do meio. A gente precisa da ajuda do meio, a gente precisa da ajuda das orientações, a gente tem que usar a sabedoria, o saber das coisas para o bem, além da inteligência e do conhecimento. Né? E não esquecer de buscar as forças que vêm do céu, porque Deus está no controle de tudo, Deus fez tudo, Deus sabe de tudo e Ele usa o meio para nos ajudar. Bom dia, Vera Lúcia, Deus abençoa, que a paz de Deus esteja com todos nós. A paz, gente, ela é fundamental e ela vem do céu. E para isso a gente tem que usar nossa inteligência em buscar e aceitar. Espiritualmente eu busquei a paz, mesmo não sentindo paz. Uma coisa que a gente tem que entender: razão espiritual versus emoções da carne. Minhas emoções estavam totalmente descontroladas, mas eu usei a razão espiritual. Busquei. Olha o tempo das construções espirituais. Afastei. Lucas Silva, bom dia, Deus abençoa. Afastei do serviço, foi fundamental por alguns dias para que a medicação fizesse efeito. A medicação demorou 7 dias para fazer efeito. Em 7 dias eu fiquei em crise. Qual que era a minha crise? Eu precisei do meu tempo. Eu precisei me isolar, porque tem pessoas que precisam estar no meio com outras pessoas. Cada corpo um sintoma. Eu precisei me isolar. Eu olhava para o alimento, eu não tinha fome, mas eu precisava comer. Aí eu usei a sabedoria, vou comer. Eu comia só aquela massa, mas eu comia. Eu precisei, que meu corpo precisa. A gente tem que ter forças. A gente tem que fazer a nossa parte. Não esquece, somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. Não deixei de buscar as orações. Não tinha vontade de orar, mas eu orava. Não tinha vontade de louvar a Deus, mas eu louvava. Não tinha vontade de comer, mas eu comia. Não tinha vontade de dormir, estava com insônia. Tinha sono, mas não dormia. Aí a médica me passou uma medicação para ajudar a dormir. Eu tomei a medicação e dormi. Eu fazia a minha parte. A gente tem que ser persistente. Isso é fé. Eu tive uma crise de ansiedade e depressão, Vera Lúcia. Estou ensinando aqui às pessoas que a gente não pode ignorar. Eu já tenho experiência, já passei por várias crises de ansiedade e depressão e eu sei como enfrentar, mas tem pessoas que não sabem. Tem pessoas que são praticamente inocentes e não têm forças para enfrentar uma situação dessa. Não é fácil, envolve tempo, mas você tem que usar o saber. Eu usei o saber, eu usei o enfrentamento. São vales. São vales. Tomando medicação, não deixei de tomar a medicação. Já tem 20 dias. Hoje eu falo para vocês aqui como testemunho, bioquimicamente, eu estou com um bom humor. Eu estou me sentindo bem. Hoje eu já me alimento, o alimento já tem sabor. As coisas já têm cheiros. Eu já tenho o prazer de apreciar cheiros e odores. Eu já durmo sem medicação. E eu já não tenho mais a procrastinação, já não estou mais irritado. Eu estou tranquilo. Quinta-feira agora eu volto a trabalhar. A gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. Às vezes a gente precisa de ajuda. Quem tem ansiedade, quem tem depressão, eu aconselho a fazer uma consulta com um psiquiatra. Ah, mas psiquiatra é médico de louco. Não, eles tratam muitas pessoas que têm problemas seríssimos, neurológico, cerebral, mas ele também trata da bioquímica do corpo quando elas estão descontroladas. São os profissionais adequados para isso. Amanda Rodrigues, eu tive uma crise de ansiedade e depressão, estou dando aqui o testemunho de como enfrentá-la. A gente precisa de entender que nós somos corpo, alma e espírito, não podemos ignorar nenhum deles. A razão ela tem que ser espiritual versus as emoções da carne.
E a gente tem que entender sobre a questão do tempo, o tempo de vida, o tempo cronológico, o tempo das construções espirituais. Foi rápido. Para quem é eterno, 20 dias de enfrentamento de uma crise de ansiedade e depressão não é nada. Primeira base que eu fiz foi colocar o capacete da salvação na minha cabeça. Eu sou um ser eterno. Cronologicamente, isso daqui vai passar. É uma questão de tempo. Então a gente tem que simplesmente entender isso. É tudo uma questão de tempo. Aprender a dar ênfase à paciência e enfrentamento. A gente não pode viver pelas emoções, gente. Fato. Quem vive pelas emoções se frustra. Porque tem que dar ênfase ao tempo. Eu dei ênfase ao tempo, 20 dias. Foi suficiente. E foi rápido. Estou superado. Continuo com a medicação. Vou continuar com a medicação até a orientação médica. Mas hoje, emocionalmente, eu falo para vocês, eu estou andando nas nuvens. Mas temos que entender isso. Eu estou dando aqui uma palhinha e um testemunho para vocês sobre essa questão, mas eu já passei por muitas depressões, ansiedades que durou anos. A gente precisa de entender que a gente precisa de ajuda psicológica e psiquiátrica. Eu sempre falei isso e repito. Não podemos ser ignorantes. Nos falta muita sabedoria. Muitas pessoas têm o conhecimento, isso não quer dizer sabedoria. Muitas pessoas têm inteligências, mas isso não quer dizer sabedoria. Temos que ser sensíveis, minimalistas nessas questões. Conhecimento eu adquiro, né? Com o conhecimento diminui sofrimento. Meu povo sofre por falta de conhecimento. Está sofrendo? Vai buscar o conhecimento. Usa pela fé. Acredita e vai. E é verdade. Todos os meus sofrimentos eu busquei o conhecimento. Mas dentre essas questões ali, eu precisei de usar o saber. A inteligência. Cada um no seu quadradinho, na sua natureza. Mas a sabedoria a gente tem que pedir para Deus. É uma força sobrenatural. Buscar. Ah, mas eu não tenho questão financeira, não consigo pagar. A gente faz um esforço. Aqui na minha cidade, com R$100, você faz uma consulta psiquiátrica. Existe psiquiatra que cobra até R$1.200. Você não precisa disso. É o saber. Fui, me deu a medicação, estou tomando a medicação controlada. Não tenho vergonha de falar sobre isso. Não é vergonha falar sobre isso. É saber, é humildade, é entendimento, é passar o conhecimento, porque tem pessoas que têm vergonha de buscar um psiquiatra. Eu falo para vocês isso, gente, porque eu trabalho na área de saúde e tem pessoas que têm uma barreira gigantesca. Tem pessoas que até te maltratam quando você fala que você precisa de um psiquiatra. Lu, você precisa de ajuda, viu? Tem pessoas que chegam a quase bater na gente. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Tem pessoas que têm essa barreira de enfrentamento. Isso não é sabedoria, isso não é inteligência. Eu conheço pessoas que têm conhecimentos adquiridos de mestre. Mas quando se fala na questão, você precisa de ajuda profissional da área de psiquiatria, você quase apanha. A pessoa não tem sabedoria. E está explícito ali que a pessoa está passando por depressão e ansiedade. Eu não bebo essas medicações. Gente, tem gente religiosa que me critica se eu falo isso. A religiosidade, eu sempre falo, é um mal que precisa ser combatido. Não estou falando das religiões. Tá? Religiosidade é do homem. As igrejas são realidades. As igrejas são realidade. Templos individuais, nós somos templos do Espírito. Tem gente religiosa que me critica.
Uai, você não tem fé não? Você não confia em Deus para usar medicação? Eu falo santa ignorância. Que Deus traga conhecimento a essas pessoas. A gente tem que ter simplesmente paz e tranquilidade. Aí você vai explicar para o irmãozinho a situação. Aí você começa a pregar para o irmãozinho as questões espirituais. Que a gente não pode ignorar que nós somos carne, nós não podemos ignorar que somos pecado, por isso precisamos confessar pecado, nós não estamos salvos ainda, não fomos glorificados, a glorificação é um atributo que vem de Deus, um dia acontecerá, nós ainda estamos vivendo a natureza carnal e a natureza espiritual em Cristo, mas a gente tem que buscar a natureza espiritual em Cristo. Mas a gente não pode ignorar, e a gente vai passar aqueles conhecimentos para o irmãozinho. Alguns abraçam, outros te criticam. Aí pega versículos da Bíblia para justificar o próprio ego. Aí você pensa naquela passagem de Jesus Cristo, lá no deserto, que o diabo pegou vários versículos da Bíblia e Jesus pegou outros versículos e combateu. Aí você vai ali, conversa com o irmãozinho, fala, olha, você precisa de ter mais espiritualidade, você precisa ter mais entendimento, muitos acolhe, mas poucos. A religiosidade está intrínseca, empregada ali nas pessoas. Gente, não deixe que a religiosidade impeça que você vá buscar ajuda se for preciso. Deus usa o meio. Já vi milagres na vida das pessoas. Rosilda, obrigado, gente, pelos presentinhos. A Rosilda, os cambadão, obrigado aí, viu? Deus abençoa. Lu, eu vou te passar aqui um pouco com conhecimento de farmacologia. Entende? Porque eu tenho esse conhecimento não para agir como farmacêutico, mas para ter o entendimento. Porque a enfermagem é de tudo um pouco na gestão do cuidado. Entende? O que acontece? As medicações, ela tem um período de adaptação. Toda medicação gera alguns sintomas, alguns efeitos, porque ela é sistêmica para atingir um objetivo. Sistêmica que eu falo é todo o sistema do organismo. Você bebe via oral e vai para a corrente sanguínea, mas ela vai atingir aquele objetivo que é ali a bioquímica do seu próprio corpo nas ligações ali neurocinéticas. Vou falar termos técnicos difíceis aqui não. Mas só que aí ela entra não só em contato com esse sistema nervoso, ela entra em contato com o sistema circular, né, com o sistema cardiovascular, com o sistema renal, com o sistema hepático, com o seu intestino, com seus ossos. E dentro desse sistema há estudos que mostram que há alguns sintomas. Aí você precisa de ver qual medicação que vai adaptar. Por exemplo, eu sei que eu precisava de enfrentar e tomar essa medicação até ela atingir um efeito, e esse efeito demora em média 7 dias. Dentro desses 7 dias ela me dá um pouquinho de anorexia, me tirar o apetite, ia me dar um pouquinho de ansiedade, nervoso, ia me dar um pouquinho algumas reações adversas pequenas que eram superáveis. A gente tem que entender. É igual tomar quimioterapia. As pessoas precisam da quimioterapia para matar ali as células cancerígenas, mas existem algumas consequências, como cair o cabelo, e pode dar alguns outros problemas em alguns outros órgãos, mas é aquela questão de medir a consequência. Ou você toma e tem a chance da cura, ou você vai ficar sofrendo muito mais até chegar o momento de você ir. A maioria das pessoas que enfrenta tem bons resultados. 90%. Aí as pessoas têm a tendência de olhar os 10% que não deu certo e esquece de olhar os 90% que deu certo. Entendeu? A gente tem que aprender a começar a olhar as coisas com um olhar positivista e otimista da realidade. Não com um olhar pessimista e negativista de uma pequena realidade, às vezes, que a gente não pode ignorar os fatos. Entende? Tem aquele ditado que o pessimista bateu no poste por olhar demais para baixo. O otimista tropeçou na pedra por olhar demais para cima. Mas o realista se desviou do poste e não tropeçou na pedra. A gente não pode ignorar as verdades, mas a gente tem que ser otimista e realista e positivista.
As medicações geram alguns efeitos, todas as medicações, até dipirona, se você tomar, pode ter um efeito colateral. Vai tirar dor de cabeça, mas te dá um mal-estar. Te deixa mole, pode dar hipotensão. Tem pessoas que têm reações alérgicas. Mas qual que é a função do benefício? Você tem que olhar lá no foco, no objetivo e enfrentar. É o que eu faço, é o que todos devem fazer. Não ignorar os fatos, mas ter a política do enfrentamento. Nada é perfeito, nada é bonitinho. Tem seus prós e seus contras. Aquilo que é a favor e aquilo que vai contra. Mas você tem que olhar o objetivo. Qual que é o objetivo? Eu não gosto de ficar furando as pessoas lá no hospital. Mas eu preciso de puncionar veias. Eu não gosto de fazer alguns procedimentos que geram invasivos, que geram algumas consequências aos pacientes. Mas eu preciso de fazer com a função de recuperar. Gera consequência? Gera. Mas a saúde foi equilibrada. Voltar a ter o equilíbrio da saúde. Você tem que medir ali as consequências. Qual que é o melhor? É igual chegar num pronto-socorro. Obrigado, Selene. Obrigado, Rejane. Deus abençoe vocês. Gente, todos esses presentinhos serão convertidos em doação. Que Deus abençoe e retribua a todos vocês. Tá bom? Quando você chega num pronto-socorro, você tem que medir consequência. Você está querendo salvar a vida. A pessoa está lá, por exemplo, com uma edema de glote, fechado aqui. Aí vai avaliar, não sabe o que fazer, o médico tem que furar aqui para fazer uma traqueostomia. Vai ficar cicatriz. Mas dá aquele furo aí, a pessoa respira. Salvou a vida, do que deixar ela morrer asfixiada. Entende? Então são coisas que às vezes a gente tem que medir a consequência e a gente tem que fazer. Ah, mas você é frio. Não, não é frio. É o trabalho. Mas isso gera algumas consequências, igual a medicação. Você tem que ver o objetivo que ela vai te causar. Claro que se não estiver dando muito certo, você tem que buscar um médico, né? Que ele vai colocar alguma outra medicação que vai dar certo com você, porque tem pessoas que realmente não conseguem, não tolera. Isso é fato. A gente não pode ignorar. Tá tomando, já tem dias, já tem meses e o treino não tá bem? Busque o médico, que ele vai trocar a medicação até achar uma que se adapte a você. Obrigado, Selene. Deus abençoe. Então a gente tem que entender isso. As medicações são fundamentais? São. Deus usa o meio. Mas principalmente se você estiver ligado ali com as questões espirituais, porque Deus vai usar a pessoa certa, a medicação certa, e na primeira tacada, você usando a fé e tendo um enfrentamento, e tendo a confiança em Deus, sabendo que Deus está no controle de tudo, dá certo, igual no meu caso. Foi a primeira, eu enfrentei na fé. Por isso que a gente tem que ser corpo, a gente tem que ser alma, a gente tem que ser espírito. Não pode ignorar nenhum dos três. Para o corpo, para o pecado, que a carne é pecado, a carne é corrupta, confessar os pecados e pedir força ao Espírito Santo para não ter mais as práticas, reconhecer-se pecador. Para a alma, trazer respostas e equilíbrios, perdão. Para a alma, fundamental é o chamado perdão, a aceitação das coisas como são e ter bons sentimentos, o amor. E para o espírito é buscar a Deus através da palavra. Estar dentro das congregações, congregar com os irmãos, porque a congregação é uma ordenância de Deus. A gente está, tanto é que Jesus Cristo deixou ali a ceia, né? O pão e o sangue, a relembrar da grande obra da crucificação, que é a remissão dos pecados. Nós já somos justificados na cruz e a gente tem que ter essa lembrança com frequência. O cristão verdadeiro precisa estar buscando ali algum lugar. Não existe religião perfeita, mas algumas você tem que tomar cuidado, né? Você tem que ter fé, você tem que ter compromisso com Deus. A partir do momento que você começa a ter compromisso com a religião, você passa a ser religioso, aí já é perigoso. A religiosidade é uma das coisas, uma das inimigas de Deus, mas Deus usa olha bem, a comparação aqui. Deus usa as religiões para levar o evangelho,
As religiões são as pupilas dos olhos de Deus. Voltou, Karina? Porque aqui está tudo bem. As religiões são as pupilas dos olhos de Deus. Não podemos ignorar isso. As igrejas somos nós como seres individuais. Dentro das religiões há salvos e não salvos. Há joio e há trigo. Há bodes e há ovelhas. Os pregadores, existe aqueles que a gente tem, todos eles a gente tem que testificar. Existe os falsos profetas e os profetas verdadeiros. A gente que precisa. Quem é que tem que fazer a diferença? Nós. A nossa confiança é com Deus, não no homem. Maldito o homem que confia 100% no homem, na própria carne. Confia em si, confia nos outros. A gente sempre tem que estar com um questionamento, um ponto de interrogação e buscar resposta. Não é contra-atacar, não. Entende? Muitas pessoas acham que tem que contra-atacar. Não, não é contra-atacar. Porque quem convence as pessoas do pecado é o Espírito Santo, não é você. A gente exalta, tipo assim, a gente vai ali e mostra algumas questões na palavra, a gente está ali caminhando junto, mas quem vai convencer do pecado é o Espírito Santo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Hi, Fran, bom dia, Deus abençoa. A gente tem que tomar muito cuidado. Quando se fala na questão espiritual, é sensível, é um campo de batalha, é uma briga. A gente não pode ignorar essa realidade, essas verdades. Temos que entender fundamentalmente tudo isso. Para o enfrentamento, eu entrei aqui dentro dessa questão, né, dos males que vêm da bioquímica do corpo, a ansiedade e depressão, porque a ansiedade e depressão ela tem 3 esferas. Ela é física, ela é da alma e ela também é do espírito. As guerras espirituais também nos trazem ansiedade e depressão. Mas quando ela é espiritual, se combate espiritualmente. Mas o corpo não deixa de sentir. Se a gente for fazer uma análise aqui de escalas em esferas, suponhamos que a gente pega uma esfera gigantesca, essa aqui é a esfera espiritual. Dentro dessa esfera espiritual, aqui a gente tem uma esfera menor, que é a alma. E dentro dessa menor, a gente tem uma esfera pequenininha, que é o corpo. Então, tudo que ocorre na esfera espiritual tem reflexo na alma e tem reflexo no corpo. O corpo tem consequências. A maioria das lutas e da briga que a gente tem no dia a dia, da guerra que a gente tem, é de esfera espiritual. Muitas pessoas ignoram. Mas como combater a questão espiritual? A gente não combate. Quem vai nos defender é Jesus Cristo. A gente apenas ora, jejua e busca e confia. O restante a gente tem que fazer nossas bases do caminho, o caminho da santidade. Amor, perdão, leitura da palavra. Remissão dos pecados, confessar pecados, fundamental. Não podemos esquecer disso. A gente tem que fazer nossas ações, que é o caminho da santidade. Eu sempre falo, repito e vou continuar repetindo isso. Nós temos 3 bases estruturais. Já somos justificados na cruz. Eu falo para a salvação eterna. Já somos justificados na cruz. A segunda vida espiritual é em Jesus Cristo. Primeira vida a gente nasce carnalmente, adâmica, pecado. Mas a gente tem que renascer para a segunda vida. Mas Oliveira, eu vou explicar sobre o pecado, sobre o perdão. Tá? Perdão é uma arte. Perdão, já eu explico. Só um instante, fica aí, tá? Nós somos justificados na cruz, pelo sangue de Cristo. Nascemos para a segunda vida, que é espiritual. Nós precisamos estar no caminho da santidade. Existem graus e níveis de santidade adquirido com o tempo. E é o Espírito Santo que faz isso, não somos nós. É Ele que vai nos convencendo, nos dando instruções, orientação. Ele é o Consolador. Ele é o Espírito de Deus que vem para nos instruir, orientar e consolar. E existe poder sobrenatural sobre isso a partir do momento que você reconhece isso e começa a caminhada espiritual. E no final de tudo teremos a glorificação, que é para todos. O que é a glorificação? É a ressurreição em corpos incorruptíveis. Quando a pessoa fala assim, ô glória, aí está falando daquilo que é um novo céu. A glória representa um novo céu. A glorificação é de Deus. Entenda isso. É Deus que nos dá
a base da glorificação, e será para todos. Entendam, mesmo os perdidos e os salvos um dia serão transformados. Essa é a promessa que a gente tem que estar fixo. Somos seres eternos, sejam os salvos ou não salvos, são eternos, serão glorificados. Para você que está ouvindo aí, que não é cristão, um dia você vai ressuscitar. Essa é a promessa da Bíblia. Essa é a construção de Deus e de Jesus Cristo. Mas alguns serão glorificados para alguma dimensão onde Deus não vai estar presente, as benesses de Deus, o chamado inferno. Jesus Cristo foi o que mais nos chamou a atenção sobre a questão do inferno. O inferno é a ausência de Deus, completa de Deus. E existe aqueles que serão glorificados para a salvação eterna com Jesus Cristo. Com Jesus. Jesus Cristo era, é e será. No Velho Testamento, muitas pessoas morreram na esperança da vinda do Messias, que ele já era pregado há muito tempo, a vinda do Messias. Jesus Cristo já existia. Ele veio em carne, viu, venceu a carne, venceu o mundo, ressuscitou e nos deu essa esperança. Hoje a gente vive na esperança da volta dele. Então muitas pessoas morreram. Muitas pessoas morreram, eu estava lendo aqui, muitas pessoas morreram antes na esperança do Messias, morreram em Cristo. E hoje nós morremos na esperança do retorno dele, morremos em Cristo. Então a maioria das pessoas que morreram em Cristo passarão pelo julgamento, porque Jesus Cristo veio como um cordeiro e agora voltará como leão. Ele veio para a salvação e voltará como juiz, para julgar vivos e mortos. E aqueles que estiverem com Cristo no caminho da salvação serão salvos. Se batizar nas águas, são 3 caminhos, né? Água, sangue e espírito. Sempre coloque isso na sua cabeça. Água, batismo nas águas. Conhecer a verdade, conhecer Jesus e começar a profissão de fé. Batizar nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de religião e de homem não. Presta atenção, tem muita coisa errada por aí. Eu chamo a atenção disso porque até hoje tem religiões que ainda não acordaram para a fé e para o Espírito, que fala que precisa ser rebatizado em nome da religião. Não precisa disso. O batismo tem que ser sobre consciência. Tem religiões que batizam criança, nenenzinhos. Não é assim. Segundo a Bíblia, o batismo tem que ser sobre consciência. Tem que reconhecer pecador, tem que reconhecer o cristianismo. Aqueles que crêem, primeiramente, para crer tem que conhecer. E ser batizados serão salvos. Então tem muito erro por aí em questão de batismo. Se batizou uma vez nas águas, conheceu o cristianismo, batizou nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, começou o caminho. Depois vem o sangue. O que é o sangue? Remissão dos pecados. Todos nós somos pecadores. A gente tem que reconhecer pecador. A gente tem que confessar nossos pecados. Mas o que é pecado? Obras da carne, desígnios do coração, concupiscência dos olhos da carne, soberba da vida, os orgulhosos, a soberba e o orgulho, a gente tem que combater, e o cumprimento dos 10 mandamentos. Tem gente que nem sabe o que é pecado. Tem gente que tem décadas, nasce dentro de religião. No dia que eu pergunto o que é pecado, a pessoa fala, eu não sei. Eu não sei o que é pecado. Você, por exemplo, que está me ouvindo nesse instante, você ouviu eu falando o que é pecado. Você sabia que pecado era isso? Obras da carne. Você já sabe quais são as obras da carne? Você se reconhece carnal? As obras da carne, você reconhece que tem práticas de obras da carne? Como é que você vai confessar pecado se você não sabe o que é o pecado? Só chegar lá e falar assim, ai Senhor, eu sou pecador. Mas continua mentindo. É a transgressão da lei, vacilo. Entendeu? O que eu sou? O que é pecado? O que é pecado? Você tem que olhar a sua individualidade, o seu ser, o seu íntimo, porque a salvação é individual.
Você tem que preocupar com isso, com aquilo, com religião, com a vida alheia, o que fulano fez ou deixou de fazer. Eu estou perguntando para você, o que você está fazendo na sua individualidade? Porque tem gente que justifica seus egos e seus erros atacando outras questões, justificando outras questões e esquece de olhar a individualidade, porque a salvação ela é individual. Na hora que chegar o grande dia da ira de Deus, que Deus vai chegar a todos e falar assim, olha, eu dei tempo, eu chamei atenção, eu falei, eu mostrei, tentei várias vezes e você não deu a mínima. Agora não tem mais jeito. No dia D, que é o grande dia, entende? Aquele dia que vai chegar, que realmente vai ser o grande julgamento, Deus vai falar assim, perdeu, acabou. Não tem mais jeito não. Aí é a hora do arrepender, também não vai valer mais. Não vai valer mais. Porque se cumpriu, o céu se uniu à terra, a pessoa viu, agora depois que vê, vai crer? Não. Vai ter vários sinais, tem muitos sinais. Aí a pessoa fica embirrada, emburrada, só crendo em si própria, crendo nos seus achismos, impregnado nas suas intelectualidades fúteis. Entendeu? Você tem que olhar a sua individualidade. Não é a religião A, B, C, D ou E. Não é a atitude de fulano, ciclano, beltrano. A santidade individual. Deus julga cada um no seu ser, no seu íntimo. Como você está. O que é pecado? O que é pecado? Muita gente não sabe o que é pecado, não sabe nem quais são os 10 mandamentos. Exatamente, Daniel Cardoso. Muitas vezes estarão justificando com a Bíblia na mão, como a própria Bíblia fala, deu até a justificativa lá, em teu nome expulsamos demônios, fizemos dons, e Deus vai falar assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Conjuntos de pecados não justificados, não confessados e não moldados no próprio ser. Porque as pessoas não sabem mais o que é pecado, gente. Pecado hoje em dia é comum as pessoas praticarem e ficar olhando a lasca do olho alheio e não olhar a sua. Se a salvação é individual, você tem que se preocupar com a sua, não é com a do outro, não. Pecado só existe nos outros, em mim não. Mas eu vou julgar. Quem somos nós para julgar? Ninguém. Só quer saber de olhar a lasca do olho alheio. Não olha a sua. O caminho da salvação, gente, é uma individualidade. É você, cada dia que passa, se fazer separado daquilo que é carne, daquilo que é mundo, para aquilo que é espiritual. Existem níveis e as forças não são nossas, as forças vêm de Deus. Conforme a gente busca, mais profundo estamos nas águas do Espírito, mais profundo a gente vai caminhando. Mais sede a gente vai ter, mais fome a gente vai ter. Quanto mais próximo de Deus a gente estiver, mais reconhecer pecador a gente reconhece. Só não se reconhece pecador quem está ausente de Deus. Porque o Espírito Santo vai te mostrar. Quais são os 10 mandamentos? Jesus Cristo resumiu os 10 mandamentos em 2. Amai a Deus acima de tudo e amai o próximo como a si mesmo. Oi, Juju, tudo bem? O Espírito Santo que nos convence do pecado, não é ser humano não. Exatamente, Ivan. Quando a gente busca Deus, Ele vai nos convencer do pecado, Ele é o nosso consolador. Mas a gente tem que buscar. Os 10 mandamentos da lei de Deus, inicialmente, que a gente tem que saber. Inicialmente, o primeiro mandamento da lei de Deus, que é amar a Deus acima de tudo. O que é? Não terás outros deuses diante de mim, assim disse o Senhor. Não farás imagens e esculturas. Não tomarás o nome de Deus em vão. Santificar o sábado. Para amar a Deus, tem que cumprir esses 4 primeiros mandamentos. Amai o próximo como a si mesmo. Aí vai os outros 6 mandamentos.
Honrai pai e mãe. Não matar, não adulterarás, não cobiçarás, não levantar falsos testemunhos. A gente tem que saber sobre isso e ter essas práticas na nossa vida. Os 10 mandamentos não foram revogados, igual muitas pessoas falam que os 10 mandamentos foi revogado. Não foi. Jesus Cristo, o sábado. Jesus Cristo é o Senhor do sábado. Ele mostrou que a gente não precisa ser ortodoxo nem extremista. Mas o sábado deve ser santificado. Porque muitas religiões aí tirou a santidade do sábado e passou para domingo. E ignorou completamente. Isso é coisa de homem. Falando que Jesus Cristo é a nova lei. Ele é a nova lei, mas ele não modificou o sábado. Obras da carne e desígnios do coração. As obras da carne é separado em 4 ordens. Eu estou dando uma pincelada aqui sobre o que é pecado, porque a gente tem que ter conhecimento do pecado. E eu não canso de repetir isso, porque eu estou aqui para falar um pouco de escatologia e soteriologia, que é a mensagem da salvação, o estudo da salvação e o estudo dos sinais do final dos tempos. Eu vou nessas 2 linhas. Por isso que eu sempre repito, o que é pecado? Porque a gente vai repetindo o que é pecado e as pessoas vão entendendo que é do ser humano precisar de ouvir várias vezes até começar a digerir e entender. Por isso que o Espírito Santo, ele sempre é o nosso consolador, nosso paráclito, está sempre ao nosso lado, que ele sabe das nossas limitações, que ele sabe que a gente precisa ouvir várias vezes para ter esse entendimento. O que são obras da carne? 4 ordens. Primeiramente, a do descultuar a Deus, que é idolatria e feitiçaria. Isso aí é da carne. A gente já pratica automaticamente, a gente tem que combater. A ordem sexual, que são as impurezas. Tudo aquilo que é feito fora do consentimento, tudo aquilo que é feito fora dessa área que eu vou falar, são as relações sexuais foram feitas, é Deus quem fez, é uma ordenança de Deus, mas para ser feita entre 2 pessoas sobre consentimento, fidelidade e aliança. Fora disso é impureza, a lascívia e a prostituição. Nessa parte aqui é a prostituição do corpo, porque também existe a prostituição da alma, pessoas que se vendem, né? Então, das impurezas da parte sexual são essas. É pecado. Eu falei da ordem do descultuar a Deus, da ordem das impurezas sexuais. Eu vou falar aqui da ordem da falha no domínio próprio, que é glutonarias e bebedices. E depois vem as paixões da carne, que são as mais discutidas, né? Ira, ódio, perseguições, emulações, que são comparações, né? Invejas, falácias, fofocas. A gente tem que entender que isso é da carne e é pecado. E a principal de todas, aquilo que nós nascemos com isso e precisamos combater, o orgulho e soberba. O orgulho e soberba precede a queda. Deus resiste aos orgulhosos. Nós precisamos entender que nós viemos sem nada e vamos sem nada. Não somos nada. Não temos nada. Nós precisamos estar sempre combatendo isso em nossa vida. Não somos ninguém, não temos ninguém, morreremos sozinhos, iremos sozinhos, viemos sozinhos, não viemos com nada e vamos embora sem nada. Bom dia a todos, que Deus abençoe. Pecado, gente. O principal deles, orgulho e soberba. Tem gente que se sente orgulhoso com as coisas dessa carne, dessa vida. Esses dias eu até estava comentando com a minha mãe tem Alzheimer, 83 anos. Falei, mãe, lembra da minha avó que tinha um cuidado com aquela casa dela? Um zelo, batia na gente, porque a gente às vezes sujava uma coisa ou bagunçava outra. Nem o dinheiro daquela casa existe mais, nem a casa foi derrubada, gente, hoje o lote está vazio. E era um orgulho, porque eu construí isso, ela viveu aquela vidinha dela. Quando ela faleceu, a casa estava endividada, teve que vender para pagar dívida. Não levou nada. Meu avô
parte de mãe também não levou nada. Era uma preocupação com dinheiro, com coisas carnais, com coisas materiais. Uma coisa que a gente tem hoje em dia, que é passado por nós, passado de pai, de mãe e pai para filho, que a gente tem que se preocupar culturalmente, que a gente tem que se preocupar com dinheiro. Fundamental, precisa. Acho que é bíblico. As prosperidades, elas têm que ser espirituais. Dinheiro é consequência. A gente tem que buscar as coisas corretas e Deus abençoa, isso é fato, mas não é prioridade, é consequência. Mas ter amor ao dinheiro, tanto é que a Bíblia fala que só tem dois senhores, ou a Deus Pai ou ao dinheiro, né? Seu pai era assim, Regiane? Pois é, gente, a gente não leva nada dessa vida, leva nada. Para morrer basta estar vivo, ó. Um piscar de olho você já acordou para a glória. Isso é fato, todos vão acontecer isso. E não morrerei. Isso é verdade, Ivan. O orgulho, gente, é uma das coisas que mais destrói o ser humano. A soberba também. Se espelhar em emoções, sentimentos, coisas que às vezes traz estruturais, sempre vai ter o vazio. Se orgulhar, ter soberba, se achar melhor que os outros, quem somos? Existem vários tipos de inteligência, não existe ninguém incapaz. Agora alguém se achar melhor que o outro porque é dono de bens materiais mais que o outro, ou porque possui melhores capacidades que o outro. Entende? A gente precisa tomar muito cuidado com o orgulho e com a soberba. Porque a vida não é aqui. Essa vida que passa, a gente morre, daqui nada se leva. Tudo é vaidade. O que é vaidade? Olha o nome, vaidade. Né? É uma coisa que não tem sustentação. Tudo é vaidade. A vida é uma fumacinha. O que a gente menos espera, acabou. Aí todos vão para a glória. Obrigado, Juju. Obrigado, Juju. A vida é uma vaidade. É uma fumacinha. Um dia todos nós prestaremos contas perante Deus. Todos nós prestaremos contas perante Deus. De tudo que a gente faz aqui. A gente tem que olhar nossa individualidade. Do ser. Prestamos atenção nisso. O que é pecado? Está aí. O não cumprimento dos 10 mandamentos, obras da carne, desígnios do coração, concupiscência dos olhos, da carne, soberba da vida. Então a gente tem que saber, quando a gente for confessar nossos pecados, entender o que é que a gente está fazendo, separado do caminho da santidade, a gente entender o que é pecado e começar a pedir forças que vêm do céu para começar a combater. Eu falo para vocês, eu minto. E eu tenho um terrível temor dentro de mim em confessar diretamente as minhas mentiras a Deus. A que eu menos espero, eu estou mentindo. Não existe mentirona, nem mentirinha, nem mentiras grandes ou pequenas. Existe mentira. Obrigado, Vera Lúcia. Eu estou tomando umas medicações que me deixam em paz. Não existe mentirão, mentirinha ou mentirona. Existe mentira. Esses dias atrás passou uma pessoa perto de mim vendendo chocolates e eu sem querer menti, automático. Eu não como chocolate. E eu como. Na hora eu percebi, oh meu Deus, por que eu não deixei de falar isso? Esse hábito ruim, né? Sem querer a gente faz isso. Confessei a Deus, porque mentir é pecado. Uma das coisas que vai condenar o fogo do inferno é a mentira, a ausência de Deus, todos os mentirosos. Então eu reconheci pecador, tem Jesus Cristo para isso, para que a gente possa confessar nossos pecados e pedir forças ao céu. Quem é que não mente? Hoje eu estou preferindo calar-me. Não, obrigado, agora não.
Agora eu não posso. Ou calar-se de vez. É melhor assim. Mas todos os mentirosos, e mentira, gente, é quando a gente corrobora também com quem mente, tá? Se você vê alguém mentindo, você simplesmente concorda com a pessoa que mente, você se faz mentiroso. A gente tem que tomar muito cuidado. Confessar nossos pecados. A gente tem que confessar. Eu confesso que eu sou mentiroso. Eu confesso que eu cometo pecado por omissão, por ação. Porque a gente também, por omissão, comete pecado. Então, uma hora a gente precisava de falar, não falou. Então, a gente tem que entender isso, tomar muito cuidado. Eu estou falando aqui para vocês um exemplo. Por que eu me reconheço mentiroso? Porque eu sei que mentira é pecado, é da carne. Por que eu confesso a mentira? Porque eu sei que a gente tem que confessar, porque eu reconheço Jesus Cristo. Eu reconheço a justificação na cruz, o sangue derramado, e hoje eu vivo a vida espiritual. A gente tem que confessar pecados. Aquele que fala que não é pecador já está mentindo, porque é da carne. Enquanto eu estou em carne, eu sou pecador. A diferença é confessar os pecados, a justificação. Reconhecer a justificação que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Omitir socorro é pecado? Tem que avaliar, né, Jane? O que eu falei sobre a questão dos pecados? Né? Obras da carne, desígnios do coração. Muitas vezes a gente omite socorro porque a gente não tem capacidades. Entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado. Muito, mas muito cuidado. Justificação é o que Jesus Cristo fez na cruz. Caminho do Espírito, né? Eu falei que a gente tem que estar no caminho das águas, do sangue e do Espírito. Buscar o Espírito Santo. Buscar com frequência. Cantar, louvar. Observar ações dele em nossa vida. A gente tem que saber disso. Buscar o Espírito Santo. Esses 3 caminhos que a gente tem que estar olhando em nossa vida com frequência, tem que ser um ato e uma atitude total e completa do cristão verdadeiro. Porque tem muitas pessoas que são religiosas e não são cristãos. Quais são as emoções do cristão? Perdão e o amor. Teve alguém que me perguntou sobre a questão do perdão, se a gente tem que perdoar. Perdão, ele é incondicional. Quando se fala de um perdão incondicional é porque não tem que ter condições para você liberar o perdão. Mas o que é liberar perdão? Ivan, a gente não consegue ficar sem pecar. A gente tem que ter o sentimento de reconhecer pecador e pedir forças ao Espírito Santo, que ele vai nos dar forças para que a gente não tenha amor ao pecado. Pecar, todo mundo peca. Confessar pecado é um ato divino. Perdoar é um ato de Deus. Mas a gente não pode ter amor ao pecado. A partir do momento que você tem amor ao pecado, ou seja, aceita ele, tem bons sentimentos e continua na prática, isso é o problema. Quando você ignora e continua pecando. Esse é o problema. Eu me prostituo, eu vendo. Hoje em dia é muito comum as pessoas vender suas imagens na internet, em questão sexual, fotos e tudo mais. Tem muita gente que faz isso. Se isso é prostituição, está se vendendo. E prostituição é uma obra da carne. É pecado? É. Confessa? Não. Mas eu estou fazendo essas práticas, estou me vendendo. Eu conheço uma pessoa que faz isso. Eu já falei, eu já alertei, olha, isso é pecado. Peço o Espírito Santo para te mostrar. Mesmo assim, continua. Continua, então não vou fazer mais nada. Eu apenas oro e peço a Deus que convença a pessoa do pecado. Eu não deixei de ter o amor e o respeito. Não deixei de conversar com a pessoa por causa disso. Só não deixo ela me influenciar. Mas aí é pecado. Oi, Estela, tudo bem? Seja bem-vinda. Natália, como discernir o que é certo no momento da dúvida?
Oração. Não dar respostas imediatistas e ficar em oração, pedir a Deus que nos traz instruções e orientações. Não agir. Quando você está com Deus, no momento que você precisa de uma resposta imediatista, Ele já vai te dar a iluminação correta para você agir. É sobrenatural. Perdão, gente. O perdão é um ato de você parar de sentir ressentimento sobre algo. Amém, Estela. Deus abençoa. Se você para de ter esses ressentimentos nos momentos que eles vêm, você começa a liberar o perdão. O perdão tem que se liberar várias vezes, infinitamente vezes. E é um ato sobrenatural, incondicional. A partir do momento que você coloca uma condição para parar de sentir algo ruim, já não é perdão. O perdão sobrenatural é você estar sentindo aquilo que está ruim e procura não mais sentir. Perdão é um ato de você livrar e ter curas da sua alma em tudo. Porque da mesma medida que você perdoa, você será perdoado. Lembra das esferas que eu te falei? Se sua base espiritual está boa, sua alma vai estar boa e seu corpo também vai estar bem. Tânia Garcia, fornicação é pecado. Fornicar é pecado. O que é fornicar? É você simplesmente não ter uma responsabilidade sexual. Entendeu? Sexo foi feito por Deus e os casais precisam fazer. É uma ordenância, mesmo não querendo, precisam, para se ressonânciar um entre o outro, unir-se. Entendeu? Sexo foi feito para ser feito sobre aliança com duas pessoas sob consentimento, pessoas adultas. Fora disso, é impureza. A fornicação é pecado? É. O que é fornicar? Obrigado, Cris, Deus abençoa. É o sexo sem compromisso. Entende? Deus abençoe, Ivan. Deus abençoe muito sua vida. Obrigado pela presença. Obrigado, viu, Cris, pelo coração. Nós precisamos entender isso. Ah, mas eu não consigo. Então, se una uma pessoa. Procure ter uma base espiritual sobre isso. Faz parte, porque o ressonanciar sexual é uma coisa séria. Se você ficar entrando em contato com várias energias apenas pelo prazer da carne, isso vai te trazer consequências na sua alma e vai te afastar de Deus. Porque se você amar isso, que é aceitar com bons sentimentos e ter essas práticas sem reconhecer pecado, isso te afasta de Deus. E é muito comum hoje pregado na sociedade a fornicação, sexo sem compromisso. As pessoas vão se afastar de Deus e não vão reconhecer pecado. Só reconhece pecador aqueles que estão próximos de Deus. Se você não se reconhece pecador e continua com as práticas do pecado, você está se afastando de Deus. Como você quer receber bênçãos? Na hora que você menos espera, você está usando o nome de Deus em vão. O que é usar o nome de Deus em vão? Não buscá-lo, não orar, não jejuar, não ter leitura da palavra, mas na hora que está precisando, você clama o nome dele. Aí é em vão. Obrigado, Cris. Deus abençoa. A gente tem que tomar cuidado. Amar a Deus acima de todas as coisas é uma lei de Jesus Cristo. Para amar a Deus, a gente não pode clamar o nome dele em vão. Se você está buscando a Deus, clamar o nome dele não é em vão. Se você tem as atitudes, você está sendo um ser contrito, você está no caminho das águas, em busca do Espírito. Clamar a Deus é uma atitude do cristão. Obrigado, Sol. Deus abençoa. Clamar a Deus é uma atitude do cristão. Agora, clamar o nome de Deus sem estar buscando Ele, só pelo ato da misericórdia, do curativo, porque aquela hora eu precisei, é em vão.
Eu clamo o nome de Deus, sim, sempre. Como agora eu estou passando por uma situação difícil, eu clamei o nome dele. E no tempo cronológico, juntamente com o tempo espiritual e das construções, eu estou tendo resultados. Entende? Você, como está a sua vida com Deus? Você tem confessado seus pecados? Obrigado, Eva. Deus abençoa. Aqui está calor, Estela. Então, o que a gente tem que analisar? Como nós estamos com Deus? Primeira base espiritual para ter o enfrentamento das questões do dia a dia. Como estamos com Deus? Terminei de passar por uma crise de ansiedade e depressão, precisei da ajuda do meio, não ignorei. Estou usando medicação, isso traz o equilíbrio novamente daquilo que é bioquímico. Mas como é que eu estou com Deus? Eu tenho confessado os meus pecados no íntimo do meu quarto lá? Sério, Estela, por isso que eu estava afastado um pouco. Porque emocionalmente eu não estava bem. A gente às vezes precisa se isolar de muitas coisas, até reestabelecer. Primeira base, estar bem com Deus. Deus me guiou um bom profissional, me guiou a medicação correta, certíssima. Bom dia, Osmar, tudo bem? Seja bem-vindo. Me guiou a medicação certíssima. Tá dando tudo certo no tempo das construções espirituais. Não demorou muito tempo, foi em menos de 20 dias essa crise acabou e eu já tive crises que durou anos. Crise de ansiedade e depressão, gente, envolve muito tempo. A gente tem que aprender a ter fé e buscar a Deus inicialmente, não ignorar o processo do meio que Deus fez. Os milagres vêm pelos meios também. Oi, Débora, boa tarde. Não podemos ignorar. É o que eu estou explicando, que a gente precisa ter o conhecimento dos tempos cronológicos, do tempo de vida e do tempo das construções espirituais, fundamental. Esses dias atrás alguém deu o testemunho, eu achei muito interessante. Todos nós passamos, né, Osmar, um dia, eu estava com a crise de ansiedade e depressão. Busquei a ajuda do meio, usei medicações e hoje eu estou bem. Voltei ao equilíbrio, graças a Deus. Mas não ignorei. Nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. Busquei o equilíbrio de todas as bases, inicialmente, preferencialmente e fundamental naquilo que é espiritual. Que o restante foi tudo guiado pelo meio e eu recebi o milagre vindo de Deus, no tempo certo. Graças a Deus. E isso eu passo como testemunho para vocês, gente. Não ignore. Não ignore. Tempo fundamental, cronológico, espiritual e das construções. Igual eu estava falando, esses dias atrás eu recebi um depoimento sobre essa questão do tempo. O tempo das construções espirituais para que Deus faça os milagres. Uma pessoa falou assim, eu não sabia que eu precisava ter paciência porque Deus usa o meio para trazer seus milagres e envolve tempo. Eu falei, sim. Nós temos o tempo cronológico, que é o tempo da história, várias pessoas passaram por ele, a gente não tem que se preocupar com ele. Nós temos o tempo de vida, que é o nosso tempo de vida, que Deus vai fazer as obras para a moldagem do ser, para o crescimento da alma e a melhoria daquela questão espiritual, individual de cada ser. E nós temos nosso tempo de vida, que é o único tempo que a gente tem que se preocupar. Entende? Então, a gente usa o tempo de vida e confiando no tempo espiritual para que obtenhamos os milagres. Foi o que aconteceu comigo. Meio difícil de entender isso, gente, mas vai devagarzinho que vocês vão entendendo. Vai repetindo isso na mente de vocês que o Espírito Santo vai ter a concretização na sua individualidade do ser. Entende? Nunca esqueça disso, colocar o capacete da salvação. Nessas situações, estarem bem com Deus. Emocionalmente, razão espiritual versus emoções da carne. Nas emoções você não tem vontade, mas continua com a razão espiritual. Busque.
Nas emoções eu não tenho vontade de louvar, louve. Nas emoções eu não tenho vontade de ler a palavra, leia. Não consigo, persista. Nas emoções eu não tenho vontade de orar a Deus, ore. Nas emoções eu não tenho vontade de jejuar, jejue, porque são coisas sobrenaturais, não são emoções. As emoções são consequências daquilo da busca, elas não são prioridades da busca daquilo que é espiritual. Amém, Vera Lúcia. Então, antes de você dar ênfase às emoções, lembre-se que você precisa de ter a razão das questões espirituais. Foi o que eu fiz. Emocionalmente não estava bem, não estava me alimentando direito, não estava dormindo bem, mas eu buscava as razões espirituais. Rolava a noite toda acordado com sono, mas aí até que eu peguei, preciso de uma medicação. Usei a medicação, resolveu o problema, não uso mais para dormir. Não estava tendo fome. Continuei me alimentando mesmo sem fome. Certinho, Osmar. Porque eu preciso me alimentar. Olha a razão das questões versus as emoções. Me isolei um pouco das pessoas, porque eu precisava do meu tempo. Mas não me isolei completamente. Hoje eu estou melhor. Razão espiritual versus emoções da carne. Essa live depois vai estar no YouTube, viu, gente? A Vera lembrou aqui. Tem aqui o endereço, depois vocês olham aí direitinho. Tô afastado, Osmar, do serviço. Não, eu tô afastado. Peguei uns dias afastado, fundamental para que a medicação fizesse efeito, né? E realmente a medicação só começou a fazer efeito 7 dias depois de que eu comecei a tomar ela. Eu preciso confiar e ter fé. E hoje eu tô melhor. Os efeitos colaterais, né? Normal. Mas eu persisti. E hoje eu tenho bons resultados. Estou em paz, estou tranquilo, as emoções equilibradas. Mas o que prevalece é a razão do espírito. A fé, não podemos deixar. Osmar, eu acredito que essa crise que eu tive de ansiedade e depressão foram acúmulos por causa do trabalho, né? Porque eu mexo com muitas coisas ruins durante todos os dias. Eu mexo com morte, eu mexo com vida, eu mexo com gente doente, eu mexo com gente idosa, pessoas desesperançadas, pessoas com esperança, eu mexo com choro, com dor. E isso vai tendo um processo cumulativo. Uma hora o corpo não aguenta. Aí eu tive uma crise de ansiedade e depressão. Busquei ajuda e agora estou voltando ao equilíbrio. Precisei da ajuda do meio. Entende? Mas não deixei de buscar as razões espirituais, fundamental. Muito difícil. Eu trabalho num dos 3 piores trabalhos existentes, né? Que é a saúde. Primeiro são as prisões, segundo são os aeroportos, terceiro é a saúde. Exatamente, Estela, uma exaustão, pode ter sido uma exaustão mental que sobrecarregou. A gente vai ignorando, dando resposta, mas chega um ponto que a panela de pressão sobre o fogo uma hora explode, né? A gente não pode ignorar, acontece com muita gente. Eu sou enfermeiro, Ricardo. Burnout, ela faz parte, viu, Karina? Burnout é quando você não consegue trabalhar o seu serviço. Quando você vai trabalhar, o seu serviço te incomoda, né? Ele começa a atrapalhar, você não consegue ter desenvoltura do trabalho. O trabalho te prejudica em si. Mas eu não acredito que seja burnout, porque eu gosto do que eu faço. Então, ir trabalhar, para mim, não é problema, mas deu um pouco de burnout, sim. Porque quando eu começava, no início da crise, quando eu ia trabalhar, eu me sentia triste. É um dos segundos lugares mais difíceis de se trabalhar, Luzia Cássia, é aeroporto. É um dos segundos lugares que mais tem dificuldades em questão. Primeiro são os presídios, né? Segundo algumas pesquisas. Em segundo lugar, um dos piores lugares para se trabalhar são os aeroportos. Em terceiro lugar, são os hospitais. Maria Oliveira, o que a gente faz para sair de uma tristeza que não tem fim? Eu estou assim com a perda da minha mãe.
Aí, a primeira questão, você tem que ter o entendimento, né, Maria? Você teve uma perda, né? Uma perda de uma pessoa querida. Isso traz tristeza. Você vai passar pelos 5 processos da tristeza, não me lembro quais são agora, mas o tempo é o melhor remédio. Se você estiver sentindo muito triste, seria bom buscar uma ajuda psiquiátrica para te dar uma medicação para te ajudar. Entende? Mas você está passando por um processo que te deu tristeza, a perda de um ente querido, principalmente mãe. Entende? É um desafio muito grande. Para você não está sendo fácil, tanto para você quanto qualquer pessoa. Perda de ente querido é uma das coisas mais difíceis que existe para superar, mas o tempo é o melhor remédio. Mas você precisa de ajuda. Se você está tendo uma tristeza muito, muito profunda, você precisa de ajuda bioquímica para que isso não se transforme em uma doença. Você acha a farmácia ruim, Suzana? Não, mas farmácia não é tão, não. É porque você não, você não conhece os outros. Eu já conheci o serviço de presídio, nunca trabalhei, mas já conheci o serviço de presídio. Não precisou não, Asmar. Foram só alguns dias. Não passou de 15 dias, não. Mas está tudo bem. Sim, Ricardo, eu estou aqui para dar um testemunho sobre essa situação e ajudar as pessoas. Que existe possibilidades de enfrentamento. Presídio é ruim? Muito ruim. É um dos piores lugares para se trabalhar. Em segundo lugar estão os aeroportos e terceiro os hospitais. Segundo pesquisas e estudos, né? Mas eu vou tentar voltar aos domingos para voltar a fazer vídeos, né? Mas vai dar tudo certinho. Deus vai abençoar. Que tudo vai dar certo. Hoje eu estou sentindo muito bem. Nossa, uma das profissões mais difíceis é polícia, viu, gente? Por que aeroporto? Ficou curiosa, Suzana? Porque você lidar com muita gente e interesse das pessoas, entende? Suponhamos, só um exemplo aqui, eu vou passar aqui como se fosse uma parábola. Você como uma pessoa que comprou uma passagem, você está ali com toda a expectativa e preparado para viajar. Mas por causa de um mau tempo, seu voo foi cancelado. Como é que você se sente? Aí você vai se dirigir a quem? Você vai querer seus direitos. Suponhamos que você está fazendo uma ponte e você vai parar em 2 lugares. No segundo lugar, seu voo foi cancelado. E você vai ter que passar por 2 dias dormindo em aeroporto ou em algum lugar que ele vai te dar. Você acha isso bom? E você cai em cima das pessoas, matando elas por causa dos seus direitos. Por isso que o aeroporto é um lugar muito difícil. Entende? Hospital é porque você trabalha com doenças e mortes, né? Mas o primeiro lugar mesmo com uma maior dificuldade para se trabalhar são os presídios. E quando o avião cai, nem pense, né? Apesar de que os aviões, eles são os meios de transportes mais seguros, viu, Regiane? Se você for pegar o índice de acidentes de mortes no trânsito, em relação às mortes de avião, trânsito mata muito mais que avião. E é muito mais perigoso que avião. Avião, o único problema é que quando cai, mata todo mundo, né? Funerária é um dos melhores lugares para trabalhar. Você mexe só com morto. Educação também tem seu peso, né, Vanusa? Tem seu peso. Que acredito que em 4º lugar ali deve estar a educação. Mas assim, não sei, eu não vi a lista por completa, eu vi eles falaram só os 3 piores lugares. Primeiro presídio, segundo aeroporto, terceiro hospital. Mas acredito que tem lá seus outros com dificuldades. Todos os lugares têm suas dificuldades de trabalho, né? Crise de ansiedade tem vários meios, vários métodos, viu, Rosemeire? Muitas pessoas às vezes tem crises de ansiedade e não sabe o que está tendo, depende de cada organismo. Por exemplo, trabalhar em demasia para se suprir uma ansiedade ou
Procrastinar, ficar com preguiça, não trabalhar direito, porque não consegue, também é uma ansiedade. Comer demais é ansiedade, ou falta de apetite é ansiedade. Não ter paciência com as pessoas, ficar brigando com as pessoas pode ser uma ansiedade. Existem várias formas da gente definir uma ansiedade. O que eu mais vejo depois, sempre eu tive crise de ansiedade, procurei tratamento. É ver pessoas ansiosas com crise de ansiedade. Quando você fala que você precisa de ajuda, às vezes você quase apanha. Você já trabalhou em funerária? Nunca mais, Estela? É porque você não sabe o que é trabalhar nos outros lugares. No dia que você trabalhar em hospital, trabalhar em presídio, aeroporto, você vai falar que funerária é tranquilo. É porque você ainda não tem uma identidade para você justificar por isso. Fundamental, viu, Vanusa? É isso. Orou e teve controle das suas emoções. A ansiedade todos nós temos. Tem muita gente com extremas crises de ansiedade, não sabe que tem, precisa de tratamento e não sabe que precisa e não busca tratamento porque ainda não trouxe um desequilíbrio. Motorista tranquilo, Osmar. Boa tarde, Margarete Reis. Dona de casa, né? Muito bom, eu gostaria. Eu sou o dono de casa. Eu gostaria de ficar aqui na minha casa também, é muito bom. Casa da gente é o conforto da gente, é o refúgio, né? A gente tem que aprender a lidar com as pessoas, porque a principal base para lidar com as pessoas é o amor. Que o amor ele é racional, é aceitar as coisas como são e ter bons sentimentos, olhar para o próximo sem julgamento e respeitar a individualidade de cada universo. Cada um tem o seu universo particular, nenhum é igual ao outro. Não invadir os universos particulares e tomar medidas para que os outros não invadam os nossos universos particulares. Se a gente aprender a respeitar o ser humano, a gente convive bem. A gente não consegue mudar ninguém. Quem convence do pecado é o Espírito Santo, quem molda as pessoas é o Espírito Santo. A única coisa que a gente pode fazer para com o próximo é a oração. E mesmo assim, a gente precisa mais de oração do que a gente interceder para com o próximo. Nós somos muito carentes em relação a isso. Nós precisamos muito de orar para nós mesmos, para moldar nosso próprio ego, nosso próprio eu, nosso próprio ser. Porque a gente moldando nosso ego, nosso ser, pelo Espírito Santo, o Espírito Santo que vai fazer isso, a gente vai se transformar em seres melhores. Porque quando a gente olha para o próximo e sente alguma coisa, nada mais, nada menos a gente está sentindo aquilo que a gente precisa mudar na gente, não aquilo que precisa ser mudado no outro. O outro é apenas espelho daquilo que a gente possa refletir em nós. A gente só fala do outro aquilo que está em nós. Então, quando você for falar algo de alguém, pense que você está falando para si próprio, não do outro. Eu aprendi isso. Aprendi isso. Toda vez que eu penso em alguma coisa em falar mal do outro, eu penso, peraí, eu estou falando de mim, deixa eu ver o que eu estou falando de mim. O que é que eu preciso mudar em mim? O que eu tenho a ver com a vida alheia? O que eu tenho a ver, né, com a situação alheia? Eu tenho que ter apenas compaixão e misericórdia. Se tem alguma coisa errada, eu peço o Espírito Santo. Por isso que Deus fala, orai pelos vossos inimigos e quem vos persegue. Pede o Espírito Santo para trazer orientações. Quando a gente ora, primeiramente, Deus vai olhar para nós, para depois olhar o outro. Não é verdade? Bom, gente, eu vou estar encerrando a live por hoje, pedindo a Deus proteção na vida de todos vocês, dizer a vocês que não ignorem a ansiedade, depressão, busque ajuda profissional, psicológica. Qual que é, Osmar? Você falou aí. Domingo que vem vou estar aqui, se Deus quiser, só se acontecer alguma coisa. Santo para sempre, Ana Nobre, deixa eu ver aqui. Antes que eu ouvi um louvor. Obrigado, Juju. Eu já estou bem, gente. Graças a Deus eu estou ótimo agora.
O enfrentamento foi feito, graças a Deus. Primeira base, confiar em Deus e depois ter o enfrentamento, né, das lutas físicas, do próprio eu, enfrentar o próprio eu. Uma das maiores dificuldades é a gente enfrentar nós mesmos, mas as forças vêm do céu. Tem que ter paciência, tem que ter paciência. Deus abençoa a Paty Nogueira, que Deus abençoa muito a vida de vocês. As bênçãos são sobrenaturais, envolve tempo cronológico. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Acreditar no sobrenatural é fundamental, gente. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Mas como fazer isso? Mentalidade eterna. É o mais alto, teu nome é o maior do teu nome, sobre todos. Seu nome é sobre todos, é verdade. Primeira vez, Osmar. Governos e poderes, teu nome é sobre todos. Muitas pessoas falam que o nome de Deus não tem poder. Tem sim. Clame o nome de Deus para você ver os efeitos na sua vida. Eu clamei e tudo caminhou perfeitamente, muito rápido na resolução de um problema da minha vida. Terminei de receber um milagre que veio do céu. E hoje eu confesso a vocês esse milagre. Foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Glórias a Deus, Jesus. Aquele que é livre e leva o seu. Virão muitos outros, porque os vales são realidades em nossas vidas. Uma canção. Cantaremos para sempre. Amém, Tânia Garcia. E os anjos clamam. Que a gente precisa. Toda a criação. Amém. É WVolveW, underline Volve, underline W. O mesmo do aqui do TikTok. Ana Nóbrega, santo para sempre. Obrigado, Vera Luz. Amém, Vanusa. Santo para sempre, separado, único. Nós precisamos nos vestir do capacete da salvação, entendermos que somos eternos. Que aqui passa. Nós somos seres incompletos. Um dia seremos completos na eternidade para a glória de Deus. Um novo céu, a glória. Oh glória, um novo céu. Seres transformados para a eternidade sem essas mazelas da carne. Essa é a nossa esperança em Jesus Cristo. Coloque isso na sua vida. Comece a se sentir ser eterno. Somos eternos. Mas em Cristo somos salvos. Sem Cristo somos condenados. Rosalice, Deus abençoe. Sem fé é impossível agradar a Deus. E para obter a fé, a gente passa por muitas provações. E nessas provações é que a gente tem que colocar a fé que precisamos colocar em prática. Confiar. Envolve tempo cronológico, dentro do seu tempo de vida, para se haver os tempos das construções espirituais. Confiar. Tenham fé. Não ignore. Está passando por dificuldades, busque a Deus, você vai obter respostas. Deus nunca abandona a gente. Nós é que somos imediatistas, queremos resposta daquilo que é carne e mundo. No tempo, por causa da nossa ansiedade.
de nossas construções carnais e mundanas, mas a gente tem que olhar para aquilo que é espiritual. Mais ou menos eu fiquei uns 3 domingos sem fazer live, Osmar. Precisamos muito buscar a Deus, muito, muito mesmo. Eu vou deixando essas palavras para vocês, para que vocês nunca esqueçam, nunca ignorem aquilo que é espiritual. Tá chorando? Louve. Tá com dor? Louve. Tá com dificuldades? Louve. Nós somos feitos para louvar e adorar a Deus. Adore-o. O restante são emoções da carne. É aquilo que é espiritual sobressai as emoções da carne. E é isso que eu passo para vocês. Mais uma batalha vencida, com muita fé e esperança. Não sou perfeito. Enquanto estou em carne, estou suscetível. Nós estamos suscetíveis. Mas o que nos fortalece é Jesus Cristo. Por mais que a gente passe por situações, ignorâncias, ataques, a gente não pode deixar de buscar a Deus em fé e oração, jejum. Não podemos, principalmente fé, confiar em Deus. Para isso, não se esqueça, vou repetir, tempo cronológico, tempo das construções espirituais e seu tempo de vida. Use seu tempo de vida e entenda o tempo das construções espirituais para obter o milagre no seu ser. Deus usa os meios, não podemos ignorar. Existem milagres espontâneos? Existem. Mas existem milagres, Deus usando os meios para nos ajudar. Um exemplo está aqui. Recebi um milagre que envolveu, em média, uns 20 dias. Foi pequenininho para aquilo que é eterno. Não foi nada. Passou. Hoje eu olho para trás e eu vejo assim, foi um degrauzinho. Mas eu tive que confiar e buscar. Passei por vales obscuros, passei. Mas a minha fé é fortalecida naquele que está nos protegendo sempre, que é Jesus Cristo. Eu deixo esse testemunho para vocês. Quem está passando por ansiedade, depressão, busque a ajuda do meio, mas não esqueça, a estrutura fundamental ela é espiritual. Lembra que eu falei espiritual, alma e corpo? Lá no meio, a estrutura fundamental é espiritual. Boa tarde, Ângela Dremer. Não podemos esquecer disso. E que Deus abençoe a vocês todos. Busque ajuda, Nelly. Busque ajuda. Primeira base espiritual. Nunca deixar de buscar as bases espirituais, mesmo com as emoções oscilativas. Lembre-se, razão espiritual versus emoções. E depois a gente pode buscar ajuda do meio, ajuda medicamentosa de médicos, de analistas. Quando você está com a sua estrutura espiritual fundamentada na rocha, o restante tudo é encaminhado perfeitamente. Com o tempo você vê o resultado. Entendeu? Eu já vou finalizando a live de hoje, gente. Agradeço a todos vocês pela cooperação, pela paciência de ficar horas me ouvindo. Mas não existe tempo para aquilo que é espiritual. Vera Lúcia, me lembra, é porque eu tenho um compromisso daqui a pouco, me lembra no próximo domingo de passar para você, tá? Não vou esquecer. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Não ignore a Deus. Persista, persista, persista sempre. Vocês vão obter o resultado e vão obter milagres. Eu vejo muitos milagres e muitas pessoas ignoram os milagres por causa das mazelas da carne e do mundo. Não podemos ser cegos para ver os milagres. Igual eu fiz aqui, mostrei para vocês, confessei o milagre em minha vida, e isso acontece na vida de todos vocês. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo para hoje e sempre. Se Deus permitir, domingo que vem estarei aqui para mais uma live falando de Deus e das coisas tão espirituais para hoje e sempre. Amém.